Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 26 de julho. A última semana do mês está começando com mais volatilidade e os investidores realizando lucros depois de uma semana favorável nos mercados mundiais. A exemplo da última segunda-feira, essa aqui também promete ser de bastante oscilação. A agenda tem muita coisa para ficar de olho aí, principalmente a reunião do Banco Central americano e também como que vai ser a conversa sobre a política monetária e os estímulos para a economia por lá. O mundo segue também de olho no avanço dos casos de coronavírus com a variante Delta. No fim de semana, o doutor Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca, não descartou a volta do uso de máscaras nos Estados Unidos. Diz que muitas pessoas que não se vacinaram estão contraindo e disseminando a doença por lá. Aqui no Brasil, a gente tem na agenda dados do emprego com CAGED e a PNAD contínua, também dados de inflação com o IGPM durante essa semana. Nessa segunda-feira, o mercado segue também repercutindo a aceleração do IPCA 15, divulgado na última sexta-feira. O indicador abriu a curva de juros e já faz os analistas projetarem uma inflação acima dos 7% no fim do ano. Também coloca uma aposta de que o Banco Central possa aumentar a Selic em 100 bases na próxima reunião para segurar aí toda essa pressão inflacionária. Agora há pouco saiu o Boletim Focus mostrando que o mercado já revisa para cima os indicadores. A Selic, de acordo com o Boletim Focus, está projetada aí para 7% no fim do ano, antes a projeção era de 6,75%. O IPCA subiu para 6,56%, antes a projeção da inflação era de 6,31%. E o dólar subiu também, sendo fechada aí as projeções para o fim do ano a R$ 5,09, antes a projeção era de R$ 5,05, esses os dados do Boletim Focus que saíram agora há pouco. Os investidores também ficam de olho na greve dos caminhoneiros. O movimento não é unificado, mas já existem relatos aí de paralisação em alguns lugares do Brasil. E também na agenda, no radar, fica aí a reforma ministerial do governo que deve começar hoje com a troca de ministros e até a recriação de novos ministérios para abrigar parlamentares e o governo aí conseguir um pouco mais de articulação, governabilidade. Ou seja, uma série de notícias aí que promete movimentar os mercados. Na sexta-feira, a Bolsa aqui no Brasil já começava a sentir esses reflexos. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa na sexta-feira, com queda aí de 0,87% aos 125.053 pontos. Nas mais altas tivemos ali Hypera subindo 3,51 no movimento de antecipação dos resultados. A Hypera que divulgou seus números, seu balanço na sexta-feira, logo depois do pregão, com um resultado interessante, até robusto ali, com crescimento no lucro, com crescimento no EBITDA também, né? Mais de 18% de crescimento no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado. Depois a gente teve ali Usiminas e Goal, né? Gerdau Metalúrgica ali, subindo também. Depois Locamérica subindo também. Nas mais baixas tivemos Braskem, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza e a Mer3, as Americanas SA, caindo mais um dia, mais um pregão. A gente veio repercutindo ao longo da semana passada toda essa queda aí, tanto nas lojas americanas, na Lame 4, Lame 3 e também na Americanas SA, a Mer3. Vamos então agora falar com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Bom dia, Marco. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais um pouco mais voláteis no começo dessa semana, principalmente vindo aí com umas oscilações um pouco mais fortes na Ásia, por conta da possibilidade de maiores regulações nos mercados locais, mas a gente já esteve um pouco pior, agora estabilizando um pouco os futuros de Nova York, então talvez a gente tenha realmente um dia com uma leve realização, mas sem grandes oscilações, tá? Lembrando que a semana é uma semana bastante intensa, né? Grande destaque aí para a reunião
do Banco Central americano no meio da semana e também para os balanços corporativos, né? Principalmente as ações aí de tecnologia acelerando e outras grandes companhias americanas e também por aqui no Brasil. Um dos destaques é a Vale divulgando também os resultados do segundo trimestre ao longo dessa semana. Então a gente precisa acompanhar muito tanto os indicadores econômicos como também os balanços corporativos que até esse momento têm vindo muito bons e têm trazido também fôlego adicionais para as ações individualmente, tá bom? Então vamos acompanhar todos esses resultados. Mas a expectativa é positiva e pode trazer um fôlego adicional para os investimentos em ações, tá bom? Então, já a gente volta com mais notícias. Tenham a todos uma ótima semana. Pois é, falando em resultados de empresas, hoje saem os números da Tesla lá nos Estados Unidos, todo mundo ficando de olho aí na empresa de Elon Musk. Aqui no Brasil, a gente tem Energias do Brasil e também a TIM. Além de, claro, essa semana temos grandes resultados aí, várias empresas, como bem o Marco disse, até mesmo a Vale divulgando aí seus resultados, todo mundo de olho. E agora o Marco Saravalli traz pra gente aí o gráfico do dia com uma análise sobre o dividend yield do S&P. Conta pra gente aí, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia a gente consegue ver o dividend yield do S&P 500, né, como se fosse o dividend yield implícito do principal índice americano. Tá? Muita gente pergunta, qual que é o dividendo esperado se eu comprasse uma ação na média, né, nos Estados Unidos. Hoje o dividend yield roda em torno de 1,31% ao ano. Tá? Essa aqui é até uma sinalização, também uma preocupação, que mostra um pouco como realmente as bolsas podem estar esticadas por lá. Tá? Então por isso que é provável, é possível que a gente passe por algum movimento de realização de lucros, né? Esse patamar, ele é o menor patamar aí nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos, talvez a gente não tenha um patamar tão baixo assim, ou seja, mostrando que realmente as ações subiram bastante em 2020 e 2021, né? E os dividendos estão bons, mas estão em um patamar relativamente baixo, mesmo ainda sendo saudáveis, relativamente baixo, tá bom? Então, esse reforçando dividend yield do S&P 500 implícito de 1,31%, tá bom? Tenha a todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Pois é, o Marco Saravalli falou aí de algumas realizações de lucros, né, no S&P. Tava dando uma olhada aqui nos futuros americanos, a Dow Jones caindo 0,22, o S&P caindo 0,16 e a Nasdaq caindo 0,12%, os índices futuros, com uma realização, né, depois da semana passada a gente ter aí uma série de altas, uma série de elevações aí nas bolsas americanas. Hoje, um dia de realizações. E a China confirmou que vai tomar medidas drásticas para reformar a educação privada e evitar que as empresas do setor tenham lucro. Além disso, o mais alto regulador de mercado da China ordenou no sábado que a Tencent e suas empresas afiliadas renunciem aos direitos exclusivos das músicas. Essa medida aí coloca pressão sobre as empresas chinesas, principalmente algumas delas que abriram capital na Bolsa dos Estados Unidos. E essa regulação mais forte impactou diretamente os mercados asiáticos. Vamos dar uma olhadinha como fecharam aí as bolsas na Ásia, depois de toda essa questão regulatória aí. Olha só, na China, o índice Xangai caiu 2,30%, em Hong Kong, e olha só, despencando 4,10%. Em Tóquio, a bolsa subiu, mas também depois de alguns dias de feriado lá no Japão, a bolsa subiu 1%, represada aí todo esse movimento do mercado por conta do feriado lá no Japão, mas as bolsas de Xangai e de Hong Kong também caindo bastante fortes ali. Na Europa, o índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 101,7 pontos em junho para 100,8 pontos em julho. O resultado do mês ficou abaixo da expectativa. Segundo o presidente do Instituto, os gargalos de oferta e as preocupações com o aumento no número de infecções por Covid-19 estão pesando na economia alemã. Ele disse ainda que as empresas avaliaram sua situação atual de negócios como melhor, mas suas expectativas para os próximos meses eram significativamente menos otimistas. E um membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra disse agora há pouco que mantém a opinião de que o pico de inflação provavelmente é temporário.
A alta nos preços estaria impulsionada por gargalos de fornecimento e também alguns efeitos de base. Segundo esse membro aí do Banco da Inglaterra, o país não saiu ainda do perigo da pandemia e do seu impacto na economia, principalmente em função aí da variante Delta. Vamos dar uma olhadinha como estão as bolsas na Europa nesse momento aqui? Dá uma olhadinha. Índice Eurostoxx caindo 0,26%, FTSE no Reino Unido caindo 0,11%, CAC na França praticamente no 0 a 0, mas subindo 0,08%, e DAX na Alemanha puxada aí por conta desse sentimento não tão otimista, caindo 0,24%. Essas são as bolsas europeias nesse momento, majoritariamente caindo, praticamente na média ali 0,1%, 0,2%, mas caindo as bolsas, só CAC na França que sobe. Vamos então agora aos destaques corporativos. A Melius aprovou a proposta de desdobramento das ações ordinárias na proporção de 1:6. A proposta ainda aguarda aval dos acionistas da Melius numa Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer no próximo dia 23 de agosto. E o CAD aprovou a compra da Biodínamo pela DASA. A superintendência do órgão aprovou sem restrições nenhumas, segundo um despacho aí publicado no Diário Oficial e também o parecer no site do órgão regulador. A DASA comprou a Biodínamo por 1,77 bilhão de reais. E a Eletromídia anunciou a compra da Ótima, uma transação que une dois dos maiores players aí de mídia out of home no Brasil e acompanha uma das empresas mais concorridas desse mercado na América Latina. A Eletromídia está pagando 416 milhões de reais por 74,6% de participação na Ótima. Eu tenho informação também sobre o Bitcoin. O Bitcoin saltou mais de 11% no fim de semana e nas últimas horas, inclusive, superando a marca dos 38 mil dólares. Essa oscilação veio depois da Amazon ter sinalizado que pode entrar no mercado de criptomoedas. A empresa está procurando um especialista em blockchain para integrar a equipe de pagamentos. Um porta-voz da Amazon diz que a empresa está inspirada pela inovação que está acontecendo com as criptomoedas. Olha só, a Amazon sinalizando aí que talvez possa fazer algum movimento aí de aceitar criptomoedas, aceitar Bitcoin. Enfim, a gente vai seguir monitorando. Quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Sandro Figueiredo falando excelente semana, o Anderson Economista aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Temos também o Ale Martins, o Juliano Balbinotti, Rômulo Saavedra, Elcio Santos, o Leandro Teixeira, Geraldo Sintra, o Sandro CTBA, Jonathan Rodrigues, a Kari Kaksur, Paulo Moreira, bom negócios a todos, boa semana. Rosana Meirelles do Vale, bom dia, uma semana muito produtiva para você também, viu, Rosana? Muito obrigado. O Eduardo Pereira, o Rômulo Santos, todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência de vocês nessa manhã de segunda-feira, começando a semana com bastante inspiração aqui e já pedindo para vocês deixarem seu joinha e seu like na nossa programação, no nosso canal do YouTube também, tá bom? Vamos então falar com o Guga Almeida nessa segunda-feira, começando a semana aqui. Guga, ótimo dia para você, ótima semana, tudo em ordem por aí? Passou bem o fim de semana? Fala, Felipe, bom dia pessoal. Passei muito bem o final de semana. Espero que vocês também tenham passado aí muito bem o final de semana e que a gente possa tomar boas decisões aqui ao longo dessa semana aqui. Pois é, passei bem também, viu, Guga? Foi bem tranquilo o final de semana, muito sossego, mas agora a gente já volta trabalhando, volta de olho na agenda, volta de olho no mercado global aí, meio estressado nessa segunda-feira de novo. Como que você está vendo toda essa movimentação? O que é? Toda segunda-feira agora o mercado resolve dar susto no pessoal? Boa pergunta. Não é que o mercado resolva dar susto no pessoal, tá? Eu acho que dá mais tempo para o pessoal pensar, refletir, tá? E ter uma resposta não muito dentro do calor ali do dia a dia dos mercados como um todo. Mas, enfim, eu acho que nada mudou, tá? Continuamos aí com o tema de inflação subindo, tá? Devagarzinho e sempre, como a gente conseguiu enxergar aqui novamente no relatório Focus. As atividades estão se mostrando, né, que de fato as economias elas estão
trabalhando para abrir, né, cada vez mais as suas operações, e que, de fato, né, a variante Delta e o coronavírus ainda, né, são temas a serem acompanhados, né, monitorados. Estava vendo algumas notícias em relação à contaminação lá, né, em Tóquio, no envolvimento das Olimpíadas, até porque eu fico medindo, né, monitorando se vai ficar mais vocal ou não vai ficar mais vocal as notícias em relação ao Covid, né, lá nas Olimpíadas. Tenho visto aí essa movimentação novamente nos Estados Unidos, aqui dentro do Brasil, enfim, né, acompanhando. E, obviamente, aqui dentro do Brasil ainda, todo o tema, né, político, todo o tom aí em cima da CPI, também é algo que vai fazer com que os mercados tenham um pouco mais de volatilidade. Eu continuo com aquele mesmo cenário, Felipe, de que a gente não teria aí grandes condições de avançar muito rápido no curto prazo, né, mas também não seriam grandes quedas, grandes ajustes, né, enxergando aí no máximo um movimento para ir buscar essa região de 121 mil pontos novamente do Ibovespa. Tá certo. Pois é, né, Guga, buscando essa região aí, mas também a Bolsa parece que está andando meio de lado aí, né? Ela subiu alguns pregões, praticamente metade dos pregões da semana passada, aí caiu na outra metade, buscou ali o 125 de novo, né? Quase rompeu para baixo ali o 124. Então, praticamente essa semana, com reunião do FONC lá, nos Estados Unidos, com dados do emprego por aqui, você acha que, de repente, a gente pode ter um estresse maior, um pessimismo, assim, que não vai chegar naquela região lá mais para cima que você estava prevendo? De repente, a gente tende a chegar ali naquele 122, 123 mil pontos para baixo com toda essa agenda mais meio movimentada que a gente tem por aqui? Então, Felipe, o cenário continua o mesmo, tá? Eu não estou enxergando assim algo que venha fazer eu acreditar que a bolsa possa, né, destravar e vir lá para a região do 112, por exemplo. Né? Eu ainda não consigo enxergar isso. Existem duas maneiras que o mercado faz a sua correção. Uma delas é por preço, tá? Outra delas é por tempo. Então, eu compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa raciocinar juntos, né? O que eu... Só um pouquinho. Opa, me perdi aqui. Um minutinho que deu complicação aqui no... Pronto. A tela fugiu, Guga. Voltou. Fugiu o botão de compartilhar, fugiu. O que acontece, né? Nós temos aqui situações de correção em preço, quando o mercado ele, de fato, né, ele tem uma movimentação de correção mais intensa, e por tempo, quando o mercado ele fica lateralizado. Tá? Então a gente sofreu um grande rally, né, intenso entre fevereiro e junho, né, iniciozinho de junho, a gente teve aqui um rally de alta, e aí o mercado ele está sofrendo ajustes, né, e a gente está aqui bem vocal agora, né, eu acho que está bem intenso, assim, toda a questão de problemas como um todo. Não gostaria que acelerasse, tá? Por isso que é importante ter um critério para estar posicionado ou não estar posicionado. Então o meu critério está mostrando o seguinte, olha, Guga, por hora ainda não fica posicionado. O cenário de alta, ele continua o mesmo. Primeiro rally para ir buscar a região de 135 e o cenário mais otimista, que se de fato a gente entrar, né, numa fase de um ciclo do mercado de otimismo para depois euforia, tem espaço sim para nós trabalharmos até os 180 mil pontos. Tá? Então, esse é meu plano de fundo aqui. Tá? Obviamente que acompanho aí toda a temporada de balanço, como o Marco Seravalli falou agora há pouco, né? Os balanços eles vêm surpreendendo e vêm surpreendendo bem, né? Olhei agora também o gráfico do dia do Marco Seravalli em relação ao S&P 500, né? A gente tem que entender que hoje grande parcela do S&P 500 são empresas de tecnologia, então também justifica, né, o dividend yield, né, essa percepção de dividendo ter ido tanto para baixo. O mundo está muito mais focado em crescimento, né, o mundo está muito conectado, então os crescimentos, os resultados cada vez mais estão lá para o futuro, né, em função de toda a liquidez. Não se precisa de mais liquidez no curto prazo, né, se precisa do quê? Negócios que cresçam, um mundo que continue crescendo. Então se justifica, né, você consegue entender e perceber toda essa movimentação que se tem, né? Mas vamos lá, né? Temos FONC essa semana, né? Temos decisão importante, e mais do que a decisão que se espera, né, uma manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, é o discurso, né? Qual vai ser o direcionamento? Vamos, né, vai continuar o direcionamento
em injeção de liquidez ou vai parar de se ter injeção de liquidez? E isso vai trazer, né, uma resposta para o mercado. Isso vai ser um trigger para uma movimentação mais interessante, mais intensa do mercado. Tá? O que eu sugiro aos investidores? Cabeça boa, né? Cabeça boa mesmo, focado em procurar situações para comprar, mas não ficar torcendo, certo? Não ficar como um torcedor, não ficar passivo em relação aos investimentos. Não quer dizer que você vai ter que acompanhar instante a instante, minuto a minuto no mercado. Claro que não, né? Mas que todos os dias, pelo menos, tu dê uma olhada e perceba, né, se as coisas estão alinhadas com as suas estratégias ou não. Existe muita força potencial positiva. Eu acredito que em algum momento a gente tende a destravar e ter um rally bacana de alta, mas o mundo está mudando e está se transformando muito rápido. Então a gente precisa estar acompanhando para que qualquer mudança, qualquer alteração que possa se ter, possa, né, ajustar a carteira e não se crie um arrependimento lá na frente, tá, Felipe? Então é bem importante a gente ter um critério para tomada de decisão, um critério para estar posicionado ou não estar posicionado, né, e ir surfando. E o que eu acredito é o seguinte, né, o meu pior cenário é Ibovespa voltando aqui para essa região ainda de 121.500, né, e um cenário positivo é, primeiro momento, ir para 135.500 e segundo momento é a gente trabalhar, né, aí sim, é trabalhar nessa região aqui, que eu não acredito ter nada de resistência. Se o mercado conseguir superar esse patamar de preço 135.500, né, vai ter aí muita coisa, muita movimentação positiva pela frente, tá? Mas um passo de cada vez. Tá certo, Guga. Ô, Guga, eu queria repercutir contigo também essa questão aí do Bitcoin. Tava dando uma olhada nessa notícia aí, né, do fim de semana, que a Amazon tá atrás de um profissional especialista em blockchain. Aí o pessoal que gosta de Bitcoin já começou a ficar bastante animado ali, o Bitcoin subindo quase 12%, estava dando uma olhadinha aqui agora, chegou aos 39 mil dólares, agora 38 e pouco ali. O Bitcoin ele precisa de umas notícias aí, né, para acabar tendo um pouco mais de animação ali, né? A gente via bastante o Elon Musk falando, agora com a Amazon atrás de profissionais que entendam um pouco mais sobre essa dinâmica de criptomoedas, Bitcoin, blockchain, talvez isso possa dar um fôlego a mais aí para a criptomoeda, né? Como que você vê essa situação, Guga? Interessante essa pergunta, Felipe. Eu até semana passada fiz um post no meu Instagram falando exatamente isso, que a gente tinha uma chance muito grande de um Bitcoin voltar, né, para essa região de 38 mil dólares. E um cenário muito otimista seria voltar para 52. Tá? Acaba que o que eu acho engraçado, né? Como essas notícias em cima das criptomoedas acontecem com tanta intensidade no final de semana, né? Que é quando apesar das criptos não fecharem, né, serem 7 dias por semana, 24 horas por dia, elas não fecham suas negociações, mas o mercado ele fica, né, menos focado, né, no final de semana, porque o resto das bolsas não estão, né, com os seus negócios abertos, né, suas transações. O que eu vejo, né, é que o ecossistema Bitcoin tem um ecossistema blockchain e o ecossistema Bitcoin, né? O ecossistema Bitcoin está louco para se plugar em alguma coisa que dê, de fato, né, valor tangível para eles, né? Pô, imagina se uma Amazon da vida começa a aceitar Bitcoin nas suas negociações, né? Hoje tudo é especulativo em relação a isso, mas pelo que tu mesmo comentaste agora, estão estudando a contratação, né, ou estão procurando a contratação de um profissional em blockchain. Não quer dizer que não, o pessoal já parte do princípio que, né, se vão aceitar alguma coisa, vai ser o Bitcoin. Não, transações utilizando blockchain. Né? Então, só para entender um pouquinho. Obviamente, né, esse mercado de cripto, ele está com muita volatilidade, ele tem muita volatilidade, né, na sua natureza, e não é à toa que as pessoas falam, né, tome uma posição pequena, reduzida. E quando tu for parar para pensar, né, se é uma posição pequena, reduzida, para ter um grande impacto na conta, né, e justifique, né, tu tá posicionado naquele determinado ativo, ele precisa de uma oscilação forte. Tá? Ele precisa, porque senão não justifica, né, o custo de oportunidade, né, não se justifica. Simplesmente seria para poder
ter uma narrativa bacana e ser o mais inteligente da mesa, né? Tu falar que tu tem criptoativo se, né, não gerasse um grande impacto na sua carteira, né? Tu quer que ao longo do tempo aquilo, né, gere resultado na tua conta de investimentos. Tá? Então eu tinha esses dois números, né, que para mim poderia se chegar. Deixa eu compartilhar aqui a tela para mostrar, Felipe. Uhum. Ó, quando nós olhamos aqui para o movimento de Bitcoin, tá, nós de fato, tá, tínhamos aqui uma janela de possibilidade bacana para começar a se desenvolver, uma vez que essa segunda etapa de queda, se nós analisarmos aqui por questão de tempo, tá, ela estava muito, tá, mais longa. Ela já era mais longa do que a primeira etapa de queda, né? Em questão de tempo. Ó, tu percebe que essa movimentação de queda, a primeira, ela foi muito mais rápida e intensa, né? A segunda gastou muito mais tempo e não foi tão intensa. Então ela mostrava que, de fato, né, essa tendência aqui ela seria questionada. Tinha uma grande chance de ser questionada. Tá? E aí não foi à toa, né? Quando nós tivemos aqui essa movimentação no dia 21 de julho, tá? Ela deu aqui o trigger para que a gente pudesse imaginar que poderíamos ter uma boa movimentação de alta aqui em Bitcoin. Aonde eu acredito que possa ir, Felipe? Só para o pessoal também, né, não criar uma expectativa fora de contexto. O meu primeiro movimento era de fato para voltar aqui a 38, né? Entre 38 e 39 aqui era uma boa região. Tá? Essa região aqui para mim era uma boa região mesmo. E a sequência é para ir lá em 51.500, 51.800, tá? Se por acaso conseguir Bitcoin voltar a trabalhar acima dos $40, tá? E aí eu não criaria uma expectativa acima disso, tá? Obviamente que para esse movimento acontecer, nós precisamos de alguma evidência nova, tá? Que, querendo ou não, né, tá faltando agora no mercado uma evidência nova, certo? Mas me faz, né, olhar aqui uma possibilidade novamente de Bitcoin e trabalhar lá na região dos $50. E obviamente, né, vai voltar toda aquela narrativa, toda aquela turma que estava bem viva, bem vocal aqui falando de Bitcoin, quando o Bitcoin estava lá na região, né, de $60, 61, 62, 63 mil dólares, desculpa, né, vai voltar a conversar, vai voltar a chamar atenção e aí as pessoas, né, vão voltar a ter confiança e, né, volta uma grande narrativa aí em cima de Bitcoin. Tá certo então, Guga, maravilha. Tava dando uma olhadinha ali naquele gráfico lá, esperando que você falasse que ele ia chegar nos 65 mil de novo lá, quem sabe, né? Mas pelo que você falou, não dá muita animação chegar naquele topo histórico de novo não, viu? Puxa vida. O pessoal que gosta de Bitcoin aqui, ó, o Rafael Lara, meu grande amigo aqui que apresenta o Now todos os dias aqui, BMC Now, ele ficou chateado aqui que não vai chegar nos 65 mil de novo, Guga. Não é que não vai chegar, é que tem que ir um passo de cada vez, entendeu? Não tem que ser nem céu nem terra, né? Não pode ser as coisas assim tão distantes, sabe? Esse pensamento, Felipe, ele é um pensamento que deixa muito fragilizado o processo de investir. Tá? Então tem que ser um passo de cada vez. Pô, o que eu consigo enxergar? Qual era o primeiro estágio? O primeiro estágio era voltar para essa região entre 38 e 39. Beleza, chegou. Tá? Então satisfez já uma estrutura de comportamento. Está satisfeito. Qual é o próximo estágio? E aí depois... 51 a 52. Qual é o próximo estágio? Sim. Então tu vai por estágios, né? E aí tu vai conduzindo muito bem a tua posição, tu vai conduzindo muito bem a tua exposição ao risco. Isso que é importante. Né? Não é fazer uma grande aposta, não, vai voltar a 65, ou não, ou vai a 20. Né? Não dá. Tem que ser pouco a pouco. Ô Guga, por falar nisso, pouco a pouco, passo a passo, conta pra gente aí só, vamos reforçar o convite pro pessoal que tá chegando o dia amanhã, 8 horas da noite, grande aula com o Guga Almeida. Fala um pouquinho aí pra gente, já deixa o convite aí pro pessoal. Boa. Pessoal, amanhã, dia 27, nós temos o nosso evento Como Antecipar as Tendências do Mercado. Eu vou exatamente mostrar, né, como é que eu faço todo esse racional em entender um ciclo do mercado, um momento que nós estamos no mercado, como nós podemos fazer uma projeção, né, para onde o preço pode de fato chegar, né, seja um cenário de alta, seja um cenário de baixa, para que a gente possa, né, tomar decisões bem conscientes e assim, né, lidar melhor com as nossas posições
na Bolsa de Valores, né, ou nos mercados como um todo. Então, segue o meu convite aí. Novamente, né, o reforço. Entrem lá no meu Instagram, gugalmeida.gc. Lá vai ter o linkzinho para vocês poderem participar, tanto no meu grupo do WhatsApp, página, para vocês também deixarem e-mail, caso queiram receber por e-mail as informações. E assim a gente vai mantendo contato até esse super evento que vai acontecer amanhã, às 20 horas. Combinado então, Guga. Pedir para o pessoal colocar o link aqui também no nosso chat para quem quiser se inscrever. Ótimos negócios, boa segunda-feira, Guga, e até amanhã. Valeu, pessoal. Ótimos negócios a todos. Tchau, tchau. Valeu, abraço. É isso aí, pessoal. A gente vai se encaminhando para o final aqui do nosso BMC Pre-Market. Paula Moraes já está chegando aqui com o BMC News. Só deixar um grande abraço para o Oswaldo, para o José Ribeiro, para o Daniel Pagnin, para o Emerson Duarte, Larissa Valdívia, o Rômulo falando assim, like 29. Poxa, a gente já está aqui no like 47. E sigam dando like até a gente chegar aí mais de 100, 200, 300 likes nessa programação de hoje. É isso aí, pessoal. Eu volto daqui a pouquinho, 12:30 com o BMC Market e amanhã, às 9 horas da manhã, no BMC Pre-Market. Forte abraço a todos, ótimos negócios, ótima semana. Tchau, tchau.